Muito bem, muito bem. Estamos aqui de volta para continuar conversando sobre o sistema digestório. E cá estamos. Onde, Luciano? Aí, glândulas salivares. Claro, elas estão na cavidade oral, precisamos passar por elas. Nós vamos destacar aí, notem, né, que está tudo sempre aqui comendo um pedacinho, como eu falei, alguma coisa com formatação, mas nos slides está inteirinho, não tem problema. E qualquer dúvida, vocês me falam. Glândulas salivares, nós destacaremos aí as três maiores, os três maiores pares, que são as glândulas parótidas, estão na região anterior e inferior à orelha externa, as glândulas submandibulares, cujos nomes já as definem, sob as mandíbulas, e as glândulas sublinguais, que também são definidas pelo próprio nome, né? Embaixo da língua, sublinguais. E aí estão parótidas sublinguais e submandibulares. Bom, nesta ilustração bacana do professor Frank Netter, há uma dissecção aí da região anterolateral inferior da face. Então, nós conseguimos ver aqui, por exemplo, a glândula parótida, a maior das glândulas salivares, e notem que o seu ducto da glândula parótida, levando a saliva, vai aparecer aqui na papila parotídea, a nível do segundo molar maxilar, no vestíbulo da boca, liberando, é claro, saliva. As glândulas submandibulares e sublinguais, né, notem que elas vão ter os seus ductos abrindo-se sob a língua, que inclusive dá para ver a olho nu essas aberturinhas. Tem gente que vai bocejar, tem gente que vai falar, né, e esguicha saliva dessa região. E aí ficam se perguntando, talvez, se não sabem, né, por quê? Porque você tem glândulas submandibulares e glândulas sublinguais com seus ductos abrindo-se sob a língua, né, imediatamente laterais ao frênulo da língua. Então isso é fácil de ver também. Então, essas são as principais glândulas salivares e elas liberam a saliva na cavidade oral, justamente para quê? Para, já na cavidade oral, você ter uma digestão, né, dos grandes carboidratos, por exemplo, e, é claro, para também nós mantermos a nossa mucosa de cavidade oral, que é esse tecido especializado, sempre úmido. Não é uma boa coisa você ter aquela sensação de boca seca. A sua mucosa deve estar sempre muito úmida, né, e as glândulas salivares permitem isso. E também a saliva auxilia no processo de mastigação e de deglutição. Bom, e a faringe? A faringe é um tubo, pessoal, estreito que fica na região posterior da cabeça. Muita gente confunde faringe com laringe. Laringe, né, é um tubo que quem já viu o sistema respiratório sabe que a laringe é um tubo na região anterior do pescoço, no plano sagital mediano e superficial. Basta você falar que você vai sentir a laringe vibrando no que diz respeito às suas pregas vocais e vestibulares. Mas a faringe, então, está atrás, está posterior à laringe. E a faringe também está posterior à cavidade nasal e à cavidade oral. Daí as suas subdivisões em parte nasal da faringe, parte oral da faringe e parte laríngea da faringe. Lembrando que as partes que servem ao sistema digestório são a parte oral da faringe e a parte laríngea da faringe. Então, a faringe já é vista no sistema respiratório também. Ela vai desde aqui, né? Você tem uma abertura que limita posteriormente a cavidade nasal, que nós já vimos, são os conos. Então, desde aqui do cono até neste nível aqui, mais ou menos, que é o nível inferior da cartilagem cricóidea da laringe, você tem a faringe. Daqui para baixo é esôfago, correto? Então, a faringe, você tem aqui uma parte relacionada com a cavidade nasal, é a parte nasal da faringe, onde eu destaco aqui o ósteo faríngeo da tuba auditiva, que é um orifício, uma espécie de canal que vai até a orelha média.
Você tem a parte oral da faringe, porque anteriormente você tem a cavidade oral, e você tem a parte laríngea da faringe, certo? Que é a parte relacionada anteriormente com a laringe. Então, a faringe, aí, no contexto de sistema digestório, ela vai conduzir o alimento desde a parte oral da faringe até o esôfago, certo? O alimento, de forma alguma, retornando aqui, de forma alguma o alimento deve adentrar aqui. Não pode. Até porque quando você mastiga e deglute e engole, a cartilagem epiglótica, né, no contexto todo, a epiglote, ela fecha o ádito da laringe. Ela fecha a entrada da laringe para que o alimento destine-se então para cá, para o esôfago, e nunca para cá. Por isso que é importante que, quando estivermos mastigando, atentem-se à mastigação. Tem gente que está vendo televisão, mastigando, tem gente que está conversando, está rindo, e isso não é saudável. Você pode ter a condução do alimento para a direção errada, que é a laringe, e você engasgar, tossir e atrapalhar aí a sua refeição, que, como os nossos antigos diziam, a refeição é uma hora sagrada. Então, mastigue até você conseguir constituir o seu alimento na consistência pastosa para que você possa deglutir de forma saudável, ele vá para o esôfago e chegue até o estômago na condição ideal. Ok? Esta então é a faringe. Bom, o esôfago, pessoal, é um tubo muscular que no corpo humano, nós agora, ele está achatado, porque ele está ali posterior, ele está coladinho na coluna vertebral, estando anterior à coluna vertebral. Logo de antemão, você vê aqui de novo, me perdoe passar, mas ele está aqui, ó. Então ele é um tubo achatado. Nossa, mas a comida passa por aí? Passa, e você tem que lembrar que a parede do esôfago tem uma constituição muscular lisa importante e que por meio dos movimentos peristálticos não haverá problema, o alimento será propulsionado em direção ao estômago. Notem, por exemplo, se eu fizer uma analogia, uma comparação com a traqueia, vocês viram em sistema respiratório que a traqueia é constituída essencialmente por anéis cartilagíneos incompletos. Para quê? Para manter a estrutura sempre aberta, porque aqui passa ar. Então a traqueia, por exemplo, não poderia correr o risco de colabar, de ter as suas paredes aproximadas assim como no esôfago. Deus é perfeito. Então o esôfago é um tubo muscular de cerca de 25 centímetros, né, 30 centímetros, exagerando um pouco, que continua a faringe e é continuado pelo estômago. Então você pode dizer que o esôfago serve aí como um canal que comunica a faringe com o estômago, certo? E o esôfago, perdão, ele está localizado, ele tem participação, né? Ele aparece no pescoço, aparece na cavidade torácica e aparece na cavidade abdominal. Dessa forma, nós teremos três partes do esôfago: a parte cervical, que é a parte que se localiza ainda no pescoço, uma parte bem maior, que é a parte torácica, é o esôfago presente na cavidade torácica. Aí então o esôfago atravessa o músculo diafragma e uma pequena parte, que é a parte abdominal, aparece na cavidade abdominal antes que o esôfago chegue ao estômago. A localização acaba acompanhando aí essa fala da subdivisão do esôfago. Então, o esôfago está presente no pescoço, nós chamamos de porção, de parte cervical, e aí o esôfago tem contato ali com as vértebras cervicais, o esôfago iniciando-se ali ao nível inferior da cartilagem cricóidea da laringe. Então você tem também o esôfago ocupando toda a cavidade torácica, sempre ali rente, anterior à coluna vertebral, e o esôfago atravessa o músculo diafragma, então chega à cavidade abdominal na sua parte abdominal antes de ser
estômago. O hiato esofágico, meus caros, é justamente uma abertura no músculo diafragma que propicia que o esôfago atravesse este músculo e chegue até a cavidade abdominal. Então, a abertura no músculo diafragma destinada à passagem do esôfago, hiato esofágico. Alguém já deve ter escutado falar numa hérnia de hiato, que é uma forma de extravasamento, de herniação da parte abdominal do esôfago em direção à cavidade torácica. Isso no laboratório de anatomia, se não for comigo, peça ao seu professor que lhe explique com propriedade, porque isso é uma situação normalmente encontrada em quem tem ali gastrite, esofagite, e isso pode acontecer nessas pessoas. E o peristaltismo, que nós já conversamos, né, a motilidade da parede do esôfago é algo realmente que se destaca graças à musculatura lisa em sua parede. Uma musculatura lisa potente que faz com que o alimento que você deglutiu, que você engoliu, seja propulsionado pelas paredes do esôfago através do movimento peristáltico ou peristaltismo. Esse alimento, então, esse bolo alimentar vai sendo carregado desde a faringe até o estômago, graças aos movimentos peristálticos, graças ao peristaltismo. Então, aí, novamente, eu mostro a faringe nas suas partes nasal, oral e laríngea. Tem gente que fala nasofaringe, orofaringe, não são termos atualizados. Os termos atualizados e oficiais desde 2001 são parte nasal da faringe, parte oral da faringe, parte laríngea da faringe. Até que então, veja bem, nesse corte, né, no plano sagital mediano, você vê o esôfago muito estreitinho, né? Mas você precisa lembrar que as paredes do esôfago exercem o peristaltismo e então o movimento consegue ser realizado de forma adequada para que o bolo alimentar seja então empurrado até o estômago. Aqui, né, são ilustrações justamente denotando isso, o bolo alimentar aqui, você vai deglutir, você vai engolir, este bolo vai cair na faringe e vai se destinando então ao esôfago. Veja aquela questão que eu falei para vocês a respeito da epiglote, quando você deglute, a epiglote fecha a laringe e o bolo alimentar destina-se exclusivamente ao esôfago, que é o correto. Aqui nessa ilustração mostra como se fosse, ó, você vê que aí tem alguns estreitamentos, né? O peristaltismo agindo como se fosse uma ordenha e o bolo alimentar então, por meio dos movimentos peristálticos, vai se propagando, vai progredindo ao seu destino, que é o estômago. Então aqui dá para nós vermos, perdão, a parte cervical do esôfago, a parte torácica do esôfago, e essa partezinha é a parte abdominal do esôfago, uma parte mais curta. Já nesta imagem você tem o chamado esôfago in situ do latim no sítio, ou seja, no seu local anatômico original. Então está aqui a parte cervical, que é a parte que ainda está no pescoço, daqui para baixo, né? E aí ele está passando aqui atrás da traqueia, você tem a parte torácica, que é a maior porção, ele atravessa o músculo diafragma, que é esse músculo aqui que você está vendo fino, ele atravessa por aqui, por essa abertura chamado hiato esofágico, e aí você consegue ver claramente a parte menor do esôfago, que é a parte abdominal, e o esôfago então chegando ao estômago. Notem as relações anatômicas, o esôfago está bem lá atrás, anterior à coluna vertebral, posterior à traqueia, e ela está medial, o esôfago, perdão, medial ao arco da aorta e a artéria aorta parte torácica, correto? Vale salientar que o arco da aorta e o brônquio principal esquerdo constringem um pouco o esôfago, nada que interrompa o fluxo,
do alimento pelo esôfago, e outra constrição que existe no esôfago é a constrição diafragmática. Aqui é broncoaórtica, uma constrição, e aqui a constrição diafragmática. Aqui uma bela peça, né, humana, do Atlas do professor Yokoshi. Então você vê direitinho aqui a parte oral da faringe, a parte laríngea da faringe e o início aqui, apontado pelo número 17, o esôfago, né, já na sua parte torácica e depois aqui na sua parte abdominal. E então chegando o alimento aqui para o nosso glorioso estômago. Uma outra forma de ver o esôfago, ele começando aqui, descendo, sempre por trás da traqueia e anterior à coluna vertebral. Veja as relações dele com o brônquio principal esquerdo e com o arco da aorta. Então ele atravessa o músculo diafragma por meio do hiato esofágico, e aqui, já na cavidade abdominal, você tem a parte abdominal do esôfago. Aqui a junção esôfago-gástrica. Em fisiologia humana você sabe que aqui tem o esfíncter esofágico inferior e também o ósteo cárdico, que são moduladores do conteúdo do estômago para que ele não reflua. Refluxo gastroesofágico não é uma boa coisa. Não é normal que o conteúdo já instalado no estômago suba em direção, né, ao esôfago e à faringe. Então você precisa corrigir isso visitando o seu médico. Vamos parar por aqui. É mais uma parte que se foi e voltaremos em breve, pessoal.